Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo ao nosso culto racional denominado Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado a Deus. Vamos então dar início ao nosso culto racional Palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versículos 1 ao 7. Lucas, capítulo 2, versículos 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela, Maria, deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Este texto que acabamos de ler anuncia ao que eu chamo como a primeira revolução espiritual da humanidade. Isto por causa da vinda do Deus vivo, na forma de ser humano, a este mundo, com o objetivo, com o fim, com a finalidade de salvar a humanidade de seus pecados. Viver é preciso, e ter o nome inscrito no livro de Deus também é preciso. E eu gostaria agora que você prestasse bem atenção a esta frase que eu vou repetir. Viver é preciso. E ter um nome, o seu nome, o meu nome, inscrito no livro de Deus, também é preciso. Posso dizer que é até imperativo. Uma necessidade básica que nós temos para a nossa vida espiritual. Vamos falar sobre o anúncio do Salvador e Senhor da humanidade. No texto que acabamos de ler. Nesta narrativa do texto. César Augusto, imperador romano, ele emitiu um decreto para que todos viessem a um recenseamento, melhor dizendo. E neste caso ele convoca toda a população sob o domínio do Império Romano para recensear-se. E diante desta convocação, todas as pessoas iam à sua própria cidade para realizar o recenseamento. José saiu com a sua esposa Maria da cidade de Nazaré, na Galiléia, para a cidade do rei Davi, Belém, na Judéia, a fim de alistarem-se, segundo a convocação deste decreto imperial para o recenseamento. Maria estava grávida, diz o texto, e na cidade de Belém deu à luz o Filho de Deus, o Messias prometido nas Escrituras, e colocou então
numa simples manjedoura. Face a estes acontecimentos, presume-se que José, Maria e Jesus, agora nascido, foram registrados em documentos do Império, ou seja, num livro próprio, já que se estavam fazendo o recenseamento. E esse recenseamento tinha como objetivo a contagem da população em cada lugarejo, cidade e região sob o domínio do Império Romano. Contextualizando então esta narrativa com os nossos dias, em tese, toda e qualquer pessoa que nasce, ela possui legalmente o direito de obter um registro de nascimento. Eu tenho um registro de nascimento, onde nesse registro são exarados em livro próprio, em instituição cartorial reconhecida pelo Estado, no nosso caso, o Estado brasileiro, os nossos dados pessoais, tais como o nome, a filiação, a cidade que nasceu, o estado, o país, que lhe coloca então, lhe otorga então uma nacionalidade, o dia do nascimento, o mês, o ano, a hora em que você nasceu e outros dados que garantem então a esta pessoa uma cidadania. A cidadania, por exemplo, onde eu nasci, da cidade de Fortaleza, fortalezense, do estado do Ceará, cearense, do país Brasil, brasileiro. Garantida então a cidadania, esta pessoa está sumariamente submissa ao cumprimento de uma ordenança, de um conjunto de leis e normas que regulam as relações sociais, morais, econômicas, políticas, etc. Então nós estamos debaixo de um conjunto de leis, de normas, que compõe então um ordenamento jurídico que é construído ao longo da historicidade de uma nação. Então, à proporção que a nação vai se desenvolvendo, vão sendo criadas leis, um ordenamento jurídico para regular as relações sociais, políticas, econômicas, morais, até mesmo, vamos dizer assim, religiosas, daquele povo, daquela nação. Sequencialmente, então, aos acontecimentos do recenseamento, agora voltando para o texto lido, Jesus ele é anunciado como Salvador e Senhor de toda a humanidade. Isto a um grupo de pastores de ovelhas que estavam no campo através, este anúncio através de um anjo de Deus. Vamos fazer essa leitura no capítulo 2, versículos 8 a 11, que diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova, a grande alegria que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Eu vou repetir
os versículos 10 e 11. O anjo, porém, lhes disse ao grupo de pastores: não tem mais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Que tão grande notícia! A vinda do Senhor Jesus, o Salvador da humanidade, a este planeta, para perdoar os nossos pecados, para nos salvar e nos dar vida eterna, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Esta eu sempre denomino como a primeira revolução espiritual da humanidade. O Deus vivo que desceu do céu para salvar todo e qualquer ser humano. Neste ponto da lição, nós vamos dizer que o pecado afasta o ser humano de Deus. E aí está o motivo, a finalidade da vinda do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E aí está a definição mais simples, categórica do que é o pecado: a transgressão da lei. Um exemplo, fazendo uma analogia, se eu venho conduzindo um veículo, dirigindo um veículo, e passo pelo sinal vermelho, eu transgredi uma lei de trânsito que diz que é proibido atravessar um cruzamento com o sinal vermelho. Então estou debaixo da lei para ser punido. A mesma forma, no sentido espiritual, quem transgride a lei de Deus, e onde está a lei de Deus? A lei de Deus está escrita na Bíblia Sagrada. E quem transgride essa lei, ou seja, a vontade de Deus, está pecando contra Deus. Mesmo porque Deus colocou em nós, em cada ser humano, na nossa própria consciência, no nosso coração, a lei dele, gravada, e muito bem gravada. Porque todo ser humano sabe quando está fazendo algo errado, algo que é contra o próximo, algo que é contra Deus. E, portanto, o pecado afasta o ser humano de Deus. O pecado de Adão e Eva, que é considerado, ou que é, vamos dizer assim, dito como o pecado original, ou seja, sua desobediência, desfigurou neles, em Adão e Eva, a imagem e semelhança de Deus. Porque somos imagem e semelhança do Senhor. E por isso eles se afastaram de Deus. Diz a palavra que eles se esconderam. Deus, todos os dias, na viração da tarde, vinha à procura de Adão e Eva. Mas no determinado dia da desobediência, eles se esconderam do Senhor. E por isso o pecado lhe afasta de Deus. O pecado cometido pela minha pessoa me afasta do Senhor. O mesmo aconteceu conosco, como eu estou dizendo agora, porque herdamos esse pecado adâmico e cometemos então tantos outros pecados que entristecem o Espírito do Senhor. E aí vem a pergunta: por que nós herdamos este pecado original de Adão e Eva, da desobediência de Adão e Eva? E aqui eu vou fazer uma analogia aproximada do que é essa herança. Todos nós desejamos viver eternamente.
Nós não queremos morrer fisicamente. Nós queremos ter a maior longevidade possível no planeta Terra. Pela nossa vontade, ninguém quer morrer. Mas por causa do pecado de Adão e Eva, veio a morte física e a morte espiritual. Essa é a nossa herança adâmica. Porque Adão e Eva, quando foram criados para viver eternamente. E, portanto, quando temos a vontade de viver eternamente, é esta herança adâmica que vem de Adão até nós, nos dias de hoje, viver eternamente. Por isso, nós herdamos o pecado adâmico da desobediência e pecamos contra o Senhor. Ferimos o coração de Deus dia a dia, e por isso nós temos que estar debaixo da misericórdia e da graça do Senhor, pedindo perdão todos os dias ao Senhor, por entristecer o Espírito de Deus, quando transgredimos a lei do Senhor, que é a definição de pecado na Bíblia. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, o pecado me separa do Senhor. E qual é então o antídoto? Qual é então a fórmula espiritual para a reconciliação com Deus? Jesus. Jesus veio salvar toda a humanidade. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. É Jesus, que foi crucificado numa cruz, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, perdoando então os teus pecados e os meus pecados, salvando você e me salvando, concedendo-lhe vida eterna, me concedendo vida eterna. Mas para isso é preciso que você confesse Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor. Eu quero agora fazer uma oração inicial, porque após esta introdução do sermão, nós vamos entrar propriamente dito no desenvolvimento do sermão de hoje, deste nosso culto racional denominado Palavra do Senhor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque as suas mãos no coração. É hora de falar com Deus. Soberano e eterno Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos na tua presença. É um privilégio estarmos diante de ti, porque a tua misericórdia dura para sempre. O teu amor é incomensurável para conosco. Por isso te agradecemos. E estamos aqui a falar contigo, porque não temos o direito, na condição de pecadores, de estar diante da tua santidade. Mas por causa da tua longanimidade, ou seja, a tua paciência para conosco, por causa do teu amor, da tua misericórdia, da tua compaixão, nós podemos agora falar contigo
e até mesmo proclamar que o Senhor é o nosso Deus. Que presente, que dádiva, Senhor, Tu nos coloca diante da Tua pessoa. Estar diante da Tua presença. E mais do que isso, ter a salvação. A vida eterna, não no sentido de longevidade, de que vou viver para sempre, mas muito mais no sentido de que eu vou ter uma vida abundante contigo, sem dor, sem injustiças, sem medo, sem o choro da tristeza. Ó Deus, muito obrigado por tudo o que o Senhor realizou naquela cruz, no meu lugar. E neste momento de súplica agora ao Senhor, eu quero fazer uma oração muito especial, um pedido muito especial. Que o Senhor abençoe aqueles que nos maldizem. Que o Senhor abençoe aqueles que nos perseguem. Que o Senhor abençoe aqueles que falam mal de nós. Que o Senhor abençoe aqueles que nos julgam. Que o Senhor abençoe aqueles que nos humilham. Que o Senhor abençoe aqueles que levantam calúnias, injúrias contra nós. Meu Senhor, não seria possível realizar esta oração, este pedido de bênçãos para aqueles que nos maltratam, se o Teu Espírito não estivesse conosco. Porque pela nossa natureza humana, nós buscamos o revanchismo. Nós buscamos a vingança própria. Nós buscamos o ataque. Como diz a lei, que a toda ação é provocada uma reação. Mas o Senhor é conosco. Somente na Tua presença nós podemos realizar essa oração de pedir bênçãos àqueles que nos atacam. Somente com Teu Espírito em nós, e nós no Teu Espírito, é possível realizar esta oração. Mas estamos realizando porque somos imagem e semelhança do Senhor. E pelo menos nos esforçamos em ter a mente de Cristo. Nos ajuda, Senhor, na nossa jornada, na nossa caminhada de vida cristã. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos com fé. Amém. O tema do sermão de hoje será nomes inscritos no livro de Deus. Preste atenção ao título do sermão. Nomes inscritos no livro de Deus. No livro de Êxodo, no capítulo de número 32, versículos 32 e 33, diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Presta atenção a esta última frase. O que o Senhor disse para Moisés. Porque Moisés pediu para que o nome dele fosse riscado do livro de Deus. Por causa da idolatria do povo,
dos israelitas que construíram um bezerro de ouro para adorar. E Moisés então pede, risca o meu nome do teu livro. Mas o Senhor diz para Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Os israelitas, vendo que Moisés tardava em descer do monte, fabricaram para si e adoraram o bezerro de ouro, como já mencionei. Bezerro de ouro representando o Deus da fertilidade. Isso sob a anuência de Arão, irmão de Moisés, o sacerdote. E diante deste abominável pecado de idolatria, que o pecado da idolatria é colocar algo ou alguém no seu coração no lugar de Deus. Então, diante deste abominável pecado de idolatria, Moisés então intercede em oração pelo povo e, se sentindo responsável por tal ato pecaminoso contra o Senhor, pede a Deus, o Pai Eterno, para riscar o seu nome do livro que o próprio Deus escreveu. Você sabia que tem um livro? O livro de Deus, e que estão inscritos todos os nomes dos filhos de Deus? O Senhor respondeu então a Moisés que só retira o nome do livro de Deus para aquele ou para aquela que pecar contra o Senhor. E, portanto, o nome de Moisés continuaria escrito no livro que Deus escreveu. Ele não ia riscar, como não riscou, o nome de Moisés. Então, o que significa o livro de Deus? Hoje, como já falei no início, no preâmbulo deste sermão, eu tenho uma cidadania terrena para viver na terra, mas também pela bondade, pela graça, pela misericórdia de Deus, eu me dei conta que preciso muito mais do que uma cidadania terrena. Eu preciso de uma cidadania, de uma pátria celestial. E esta cidadania, ela só é adquirida quando eu entrego a minha vida a Jesus. Quando eu entrego a minha vida ao meu Salvador, ao meu Senhor, de forma integral. Jesus, então, ele, quando eu faço essa entrega, ele escreve o meu nome no livro da vida. E escreve o meu nome com letras garrafais, de ouro, para nunca mais ser riscado. Presta atenção nesse texto que eu vou realizar agora com a leitura. Para provar biblicamente, através do texto bíblico, através da palavra do Senhor, a existência do livro de Deus, onde o seu nome deve estar inscrito, para que você tenha a cidadania celestial, além desta cidadania terrena que você tem hoje. Seu nome tem que estar inscrito neste livro. E o requisito, ou a porta de entrada para que o Senhor Jesus escreva o seu nome, é entregar a sua vida integralmente a Ele. Corpo, alma e espírito. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles.
Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu-me aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Vou repetir o versículo 15. Presta atenção. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Isso vai ao encontro do tema do sermão: inscritos no livro de Deus. Faça a decisão mais sábia da sua vida, a mais inteligente, a mais certa decisão. Entregue a sua vida a Jesus. E quando você entrega a sua vida a Jesus, com sinceridade no coração, de forma espontânea, sem constrangimento, sem medo, Jesus escreve o seu nome no livro da vida. E você adquire a cidadania celestial. Adquire a cidadania de uma pátria que está nos céus. Porque se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O texto que acabamos de ler aqui é um texto que fala do juízo final, o juízo de Deus, em que cada pessoa prestará contas ao Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 3 diz assim, o apóstolo Paulo falando para os seus colaboradores: rogo a Evódia e rogo a Sintique, duas mulheres, que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Todos esses aqui estão com os nomes gravados no livro da vida. Apocalipse capítulo 3, versículos 5 ao 6 diz assim: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 21, 27 diz: nela a Nova Jerusalém, a cidade em que vamos morar, a cidade celestial. Nela
Nova Jerusalém, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. Mas quem é que vai entrar na Nova Jerusalém? Mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quem vai entrar na Nova Jerusalém? A pátria celestial. Somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quem entrega a sua vida a Jesus de forma integral. Tome essa decisão e faça isso agora. Não deixe para amanhã, para depois ou para daqui a 1 minuto. Faça agora. Tome esta decisão e tenha o seu nome inscrito no livro da vida. E como já falei, não para uma vida de longevidade apenas, mas uma vida de longevidade com qualidade, com abundância. Eu, particularmente, anseio por uma pátria e cidadania celestial. Todos os dias luto e me esforço, ou seja, dia a dia luto e me esforço para viver genuinamente o Evangelho de Deus. Para viver o Evangelho de Cristo. E para isso, eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Porque sem o Espírito Santo eu não tenho capacidade de perdoar. Sem o Espírito Santo eu não tenho capacidade de amar. Sem o Espírito Santo eu não tenho capacidade de ser cristão. Eu preciso me encher do Espírito de Deus para vencer. Vencer as tentações, vencer o pecado, vencer a morte. Eu desejo ardentemente que Jesus mantenha o meu nome inscrito no livro de Deus. E se você imagina ou sente que não tem o seu nome inscrito no livro da vida, peça agora a Jesus para que Ele escreva, entregando a sua vida a Ele. Quero agora fazer uma oração final do nosso sermão. Curve sua cabeça, feche os seus olhos, coloque as suas mãos no coração. Vamos falar com o Senhor. Soberano e eterno Deus, mais uma vez o Senhor fala conosco. E nesta fala sentimos o refrigério na nossa alma, a alegria de ser salvo em Cristo Jesus. Sentimos a Tua presença, ouvimos muito bem a Tua voz, clamando para nós, dizendo: vem. E eu oro agora, intercedendo por todos aqueles e todas aquelas que ouviram esta palavra, para que tome a decisão mais inteligente da sua vida, a mais importante, a que vai fazer diferença, entregando a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Abençoa, Senhor, que Teu Espírito vá ao encontro de cada um, de cada uma, e convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus que nós acabamos de ler. Eu oro agora, ó Deus, intercedendo também por todos aqueles
que estão a assistir, a participar deste sermão. Que eles sejam abençoados integralmente em suas respectivas vidas. Que haja entre eles e nos seus familiares muita paz, prosperidade, mas sobretudo, Senhor, saúde, não só física, mas também espiritual. É assim, ó Deus, que nós oramos com fé, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, nós chegamos ao final de mais um culto racional denominado Palavra do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor, se Deus permitir.